Quando eu entrei na Catedral de Westminster, em Londres, uma das primeiras coisas com as quais eu me deparei foi com o túmulo do naturalista inglês Charles Darwin, que viveu no século XIX e é o autor da teoria sobre a evolução das espécies após as análises que ele fez na ilha de Galápagos. Em síntese, o que Darwin definiu foi o seguinte: não é o mais forte, nem o mais inteligente que sobrevive, mas aquele que melhor se adapta. É uma teoria importante porque revela como as espécies sobreviveram e foram seletivamente avançando ou sumindo do nosso planeta. Mas entre os seres humanos, há algumas variáveis que vão para além do clima, da vegetação ou, por exemplo, do relevo. Entram variáveis como a política, a economia e a religião. E todas as nações e todos os grupos hegemônicos na história, de alguma forma, utilizaram esse motor para fazer a seleção entre os que ficavam em cima, no meio ou embaixo, se você quiser usar o modelo dos hindus, ou numa metáfora mais recente do filme O Poço, os de cima, os de baixo e os que caem. Eu vou lhe dar um exemplo na história. No século I, quando Jesus nasceu na Judéia Palestina, o rei Herodes, tomando conhecimento de que ele seria o rei dos judeus, de que ele seria o Messias esperado, de que havia profecias ao seu respeito, não sendo ele um israelita, mas descendente dos idumeus, tomou logo a iniciativa de decretar que na cidade de Belém e circunvizinhanças fosse feito um extermínio de crianças abaixo de 2 anos. O historiador Flávio Joséfo fala que Herodes era um homem profundamente violento. Mas essa ação tinha preocupações outras. Ele não queria que um hebreu assumisse o trono por questões políticas, por questões econômicas e também por questões religiosas. Quando nós projetamos isso para o nosso tempo, vamos nos deparar com uma definição moderna do filósofo camaronês Achille Mbembe, que fez uma leitura de Michel Foucault, filósofo francês, sobre o biopoder. Aqui ele cunhou a expressão necropolítica, a política da morte, e estabeleceu os parâmetros sobre os quais essa seleção é estabelecida nas sociedades. Você entende, por exemplo, a necropolítica quando olha para as questões ambientais, quando olha para a relevância ou não dos ecossistemas. Você vê a necropolítica nas questões raciais, no extermínio dos negros, na falta de relevância e importância dos pobres. Você vê a necropolítica quando ela segrega o direito de minorias, quando ela exclui, por exemplo, os LGBTs, quando ela se torna fiadora do extermínio e feminicídio de mulheres. Você vê a necropolítica no isolamento social, quando você percebe que os pobres são sempre empurrados para viver à margem, sem acesso aos serviços mais elementares. Você vê a necropolítica no aparelho estatal que extermina, e no Brasil a quantidade de mortos é uma coisa assustadora, são números de guerra, 50 mil mais ou menos a cada ano. De fato, essa é a necropolítica. E aí, quando você olha para uma pandemia mundial, você percebe rapidamente quem aderiu a uma política de vida, de justiça, de bem social, de distribuição de renda, e quem aderiu a uma política da morte. Você percebe nas escolhas, você percebe nos discursos, você percebe entre aqueles que querem preservar a vida e os que querem preservar a economia. Você percebe na forma como a morte é tratada, como os idosos foram segregados como coisa alguma, como os doentes foram colocados como um grupo sobre o qual nada se pode fazer. Essa é a necropolítica. E aí fica uma questão: que tipo de política você quer para o país no qual você vive?
É triste nós percebermos que a seleção natural não vai ser feita pelo governo, a seleção natural vai ser feita pelos médicos. Eles é que vão ter que escolher quem vai ser entubado e quem vai morrer asfixiado. E não importa se você tem dinheiro, se você tem uma boa saúde e se você pode ir ao melhor hospital, porque no colapso, simplesmente, você não vai ser atendido. Pense sobre isso e lembre-se do que disse Salomão no livro do Eclesiastes. Não há nada de novo debaixo do sol. Vamos conversando por aqui, de encontro em encontro, a mente vai abrindo, o coração vai expandindo e o mais eu vou te falando no caminho.